Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre o projeto de instalações hidrossanitárias, agora dando foco com o dimensionamento da vala de infiltração. Nós vimos então na última aula sobre o dimensionamento do sumidouro, né? O sumidouro nada mais é do que um buraco no chão, né? De forma para poder o esgoto infiltrar dentro do solo, tá? O diâmetro mínimo dele é 30 centímetros e que precisa ter o cuidado de deixar no mínimo 1,5 metro de distância do lençol freático, tá ok? E vamos conversar então sobre o dimensionamento da vala de filtração e sobre a NBR, que é a definição da NBR, né, 13969, tá ok? Então, nós já vimos essa figura já algumas vezes antes. Ela mostra então as possibilidades, né, do tratamento do sistema de esgoto. Então, o efluente cai aqui primeiramente no tanque séptico, né? E aí então vem para o tratamento complementar, podendo ir para essa parte de cima e aqui a parte de baixo. Aqui nós temos como destino final a vala de filtração, ou poço absorvente, que seria o subidouro, que nós já vimos anteriormente. Tá? Aqui então hoje nós vamos conversar sobre essa vala de infiltração. Isso, vai ser só sobre água. Vamos lá então? Lembrando que nós já vimos um outro vídeo que fala um pouco mais sobre ela, né? Agora vamos ver a parte de dimensionamento. Então utiliza-se a mesma forma, tá? O dimensionamento vai ser do mesmo que nós usamos contra o sumidouro, tá? Para determinar a área de filtração do solo. Porém, a área que é considerada é somente a área superficial abaixo do tubo de condução, tá ok? A área de todo o tubo, toda, né, a base e a lateral. Na prática, muitas pessoas acabam usando somente a área da base, tá? Não costumam adotar muito a área lateral no dimensionamento, tá? Então, nós temos aqui o volume, que é igual a NC vezes T, sendo o volume, né, o que vai usar para o dimensionamento. N, número de pessoas, né, C, contribuição de despejo, T, período de detenção e C, o coeficiente. Então, isso aqui nós já vimos várias vezes. E a área de filtração, que é o principal objetivo para o dimensionamento da vala de filtração, a área é igual a V dividido por C1, tá? Sendo que C1 é o coeficiente, né, de filtração do solo. Então vamos ao dimensionamento. O dimensionamento através da tabela 1, contribuição de área de esgoto, tá? É feito através dessa tabela, a mesma tabela que nós já vimos para os outros dimensionamentos, no caso da fossa, por exemplo. Então, nós temos aqui, de acordo com o padrão da residência, tá? Vai ser 160, 130 ou 100, e dependendo do tipo de ocupação, esses valores vão mudando. E aqui a contribuição diária, em função da contribuição diária, o tempo de detenção, tá? Vai ser usado, tá ok? Então aqui algumas imagens sobre vala de filtração. Então aqui nós temos uma caixa distribuição. Até eu tinha comentado no vídeo anterior que eu iria falar sobre ela, acabei não comentando, então antecipo não, vou falar um pouco mais sobre ela agora, nesse vídeo. E ela serve para quê? Para poder fazer com que o esgoto, quando entra aqui, né, ele vai vir provavelmente num único tubo, ele saia na mesma proporção para todas as saídas. Então, nada mais é do que fazer com que todos os tubos estejam, né, no mesmo nível, tá? Normalmente se coloca um T-paro ou então trabalha-se com joelho, né, em T, enfim, para que a velocidade, né, porque o esgoto não vem com determinada velocidade e aí saia para um ponto. Então, se coloca uma barreira para diminuir essa tendência, né? Aqui uma seção, um corte dela aqui, eu ilustrando antes de colocar, então tem essa parte da brita e aqui, isso aqui é aquele tubo, né, de drenagem, usado para drenagem. Ele é um tubo vazado, né, meio flexível e perfurado. Como se fosse um eletroduto, né, usado na laje, para quem não conhece, ou canaflex, usado para elétrica subterrânea, sempre com bastante furo, tá? Aqui um outro, aqui tem uma caixa de distribuição, e aqui vários, né, tubos. Aqui, pelo visto, aparentemente um pouco mais superficial, né? Não sei se eles vão aterrar mais esse terreno, enfim. Eu peguei desse site aqui a imagem. Então, alguns detalhes, né, sobre a vala de filtração. Ela deverá, então, haver pelo menos 2 valas de filtração, né? Então a norma é bem clara quanto a isso, sendo que nós vamos dimensioná-la
as duas do mesmo tamanho, sendo que cada uma vai ter que ter a capacidade de 100%. Isso para poder, teoricamente, ser feito, qual seria o termo, agora correto não sei, mas e sim, não me recordo, e sim é para poder fazer com que, ora, nós usamos uma das valas e ora a outra vala, tá? Então, fazendo essa alternância, esse é o termo. E pode-se optar, então, por 3 valas, sendo que cada vala tem que ter 50% da capacidade. E aí, nesse caso, a alternância é feita uma vala e depois uma fica stand-by e 2 trabalhando, tá? As valas devem ser alternadas, né, em um prazo máximo de 6 meses. São executadas, então, em valas escavadas, né, em terreno com profundidade entre 0,6 metros a 1 metro, com largura mínima de meio metro e máxima de 1 metro. Devem ser assentados em tubo de drenagem de no mínimo de 100 milímetros. Né? A dificuldade de tubulação, então, deve ser 1 para 300 a 1 para 500, né? Ou seja, ela é bem superficial, tá? Nada muito veloz. E o comprimento das valas de filtração deve ser limitado, então, em 30 metros. Então, não adianta aí querer pegar uma vala aí, um terreno comprido e fazer uma vala de 50 metros, que não vai rolar, tá? Tem que trabalhar daí no máximo 30 metros. O espaçamento mínimo, então, entre as laterais de 1 metro. E sobre o volume filtrante, deve-se colocar, então, papelão alcatroado, né, um filme termoplástico ou similar, antes de ser concluído o aterro com terra. Tá? Esse papel aqui, bastante usado, uma saca de cimento. Ok? Aqui, então, mais um outro exemplo. Peguei desse outro site aqui embaixo. Temos, então, aqui a caixa de distribuição e caixa de inspeção antes, tá? Aqui, então, usando a luva corrugada para fazer as emendas. E aqui a parte, seria a parte da ventilação que não aparece direito aqui, ok? Aqui só faltou os tubos, ó, o modelo que eles usaram. Aqui eu trago uma recomendação da Prefeitura de Florianópolis, para quem trabalha aí, aqui eles têm sugestão diferente de uso, por exemplo, desse modelo aqui, né, que está usando uma central só. Florianópolis ela exige, então, que trabalhe com mais caixa de distribuição, tá? Aqui eu trouxe, então, o modelo com alternância de 50%, né? Sendo que, então, aqui esse conjunto, ele atenderia, então, a 100% da capacidade, né, da necessidade, e aqui essa outra dupla também 100%. Então tem que ter uma caixa de distribuição antes aqui, que é para fazer a divisão 100%, né? A alternância, que é feita então alternância. Então, essa alternância, pessoal, pode ser feito um registro, ou então um sistema tipo guilhotina, pode ser feito um sistema bem simples, né? Como se fosse uma madeira escorrendo numa guilhotina, e aí uma alavanca puxando, né? Um pino, uma madeira, um cabo, enfim, alguma coisa de forma que tu puxa, o esgoto sai, tu empurra de volta, o esgoto fecha, né? E aí tu tem isso, hora tu manda para um lado, hora tu manda para o outro. E aqui vira só uma caixa de distribuição, de forma que ele vai mandar sempre 50% para cada lado, tá? Então essa seria a recomendação da Prefeitura de Florianópolis. Talvez tenha alguma divergência de alguns outros municípios, enfim, o entendimento deles é esse, que atende a norma, né? Aqui, uma seção transversal da vala de filtração. Um detalhe é que a norma recomenda, então, essa, nós estamos falando aqui, no caso, um vala de filtração aeróbica, né? Então tem uma entrada do ar aqui, ó. Então tem essa ventilação aqui na entrada e na saída. Aqui é uma seção, um corte, então para ilustrar aquela área superficial que eu comentei. Então está aqui a soma das áreas, seria as duas laterais e o fundo, tá? Porém, volto a lembrar que na prática muitas pessoas acabam usando só a base, tá? Para um critério de dimensionamento. E aqui uma seçãozinha transversal da caixa de distribuição. Ela tem as tubulações iguais na saída, tá? Então aquele que eu falei, o anteparo aqui não é uma barreira, né? Tá aqui uma parede, então o esgoto ele vem com uma certa velocidade, ele cai aqui, daí ele vai amortizar essa velocidade e a tendência é ficar, né, aqui um fluxo mais contínuo, mais, digamos, laminar, né? Deixar, digamos, como água de poço, né? Bem calminha, né? Essa é a ideia. De forma que todos os tubos aqui tenham a mesma, recebam a mesma quantidade de esgoto, tá ok? Então, um exemplo aqui de dimensionamento, estamos trabalhando com o mesmo exemplo aqui de uma casa em São José, né, no padrão baixo, com 2 dormitórios, o número de habitantes são 4, consumo é C, na nossa tabela lá, pode ver no início, tempo de período é 1, detenção e coeficiente de filtração é 60, tá? Então, para esse exemplo,
volume NCT, deu 400 litros, considerando o C1 bem baixo, né, de 60, das 6,67 metros quadrados. Então, desprezando essa superfície lateral da vala, considerando-se uma largura total da vala de filtração de 60 centímetros, o comprimento dela, então, é 6,67 dividido por 0,6, que dá 11,11. Então, a solução, uma das soluções seria adotar 2 valas com esse comprimento no mínimo, ou então 3 valas, né, com 1/3, sendo que cada uma dessas valas teria não seria 1/3, né, e sim 50% daquilo ali, tá? Por que não 1/3, né? Poderia perguntar, né? Porque lembra-se, nós precisamos fazer alternância. Então, nós vamos ter 3 valas, sendo que vamos trabalhar com 2 somente ao mesmo tempo, e uma vai ficar stand-by. Então, 2 tem que ter 100%, por isso que são 3 valas de 50%. Então, 2 dá 100%, fica uma parada, depois trabalho com outra e aí vou girando, fazendo a alternância entre elas. Então, um breve resumo. Nós vimos então que a vala de filtração, a profundidade dela é entre 60 e 1 metro, largura de 50 a 1 metro de largura, declividade 1.300 a 1/300 a 1/500, o comprimento da vala é limitado em até 30 metros, o espaçamento mínimo entre elas é de 1 metro, e precisa de no mínimo 2 unidades, né, sendo que cada uma 100% da capacidade necessária. Nos próximos vídeos, pretendo fazer para vocês então sobre o dimensionamento da caixa de gordura e dimensionamento do clorador. Era isso. Espero que tenha gostado. Um abraço.